Graças a Deus. Tivemos um culto ontem lá na irmã Rosa Rocha, e nós tínhamos outras pessoas já no local para fazermos esse culto de evangelismo esse mês. 2 já dispensou, viu, irmão? 2 não vai ser possível, nem sábado próximo agora, nem no outro. Então tem 2 vagas para cultos em casa. Vocês procurem irmão Cício, porque a última ficou para aquela irmã que não veio também. Aí tem que falar com a irmã Ciene para ver se ela quer, tá bom? E assim a gente vai fazendo a obra, né? Foi assim muito bom, muita gente, o evangelho foi ministrado, foi lido, foi entregue. Estamos livres do sangue, né, irmão Cício? Deus usou o irmão Cício assim de uma maneira muito especial, e foi bom demais, né? Eu quero fazer um pedido à igreja, aos irmãos, principalmente aos irmãos. Faça uma visitinha para o irmão Manuel Pereira. Eu não sei se a gente vai ter ele mais muito tempo. Pode ser que ele viva mais do que eu, mas ele já está falando coisa com coisa. A idade é muito avançada, a solidão é muito grande. Ele vai lá ouvir um pouquinho, né? Ele sempre diz as mesmas coisas e ora, ele troca, mas uma visita para ele, pode ser que ele não dure mais tanto tempo, mas ele precisa, né? Só quem está na idade dele é que sabe. Provavelmente ele nem vai te conhecer, mas a hora que você falar o nome, ele vai se lembrar. Então, me veio ao coração para pedir vocês fazer uma visitinha para ele. Casinha quente, um lugarzinho bem solitário, né? Os filhos e netos, tudo grande, casado, e não tem tanto tempo para ele. E um é que ele não aceita mudança, é o jeito dele e pronto, né? E não adianta você levar nada para ele comer, tá? Ele é o que a família diz que tem que comer, por questão de médico. Então, às vezes você quer levar para agradar, ele nem come. A visita para ele será melhor. Amém? Tá tudo bem aí? Tá. Então nós estamos conversando o assunto e nesta manhã nós trouxemos a escritura Números capítulo 19 e Mateus capítulo 5. Vamos aqui nesta segunda parte dar uma olhada bem de perto nesse assunto. As crianças precisam disso, os pais precisam ministrar aos filhos, às filhas, e a decisão tem que ser deles, mas eles têm que ouvir alguém falar. Quando você vem à igreja, a palavra é ministrada a você. Quando você lê a mensagem, ela está sendo ministrada, e isso precisa ser passado a eles lá em sua casa, estão mais perto de vocês. A Bíblia é quem diz que se você ensinar a Bíblia às crianças enquanto estão pequenas, depois de grandes não vai se desviar dela. Então aí, essa responsabilidade é dos pais. Cada pai, cada mãe possa entender que seus filhos, suas filhas, é herança de Deus. É algo que Deus confiou em suas mãos. Veja como que Deus é maravilhoso. Melhor coisa que ele tinha, com exceção da salvação, para dar a um homem, a dar a uma esposa. O homem é uma esposa, a esposa é um marido, um esposo. Com exceção da salvação, é a melhor coisa. Aí quando Deus te presenteia com essa bênção, Ele ainda confia a vocês a herança dele, os filhos, as filhas. Ele te coloca como guardião dessas crianças, guardião, aquele que protege. Lá no santuário, lá na arca, havia a arca da aliança, havia 4 querubins como guardiãos. E Deus, para guardar essas crianças, te colocou você pai, você mãe, como guardião, para
proteger a herança do Senhor, para instruir a herança do Senhor sobre o Evangelho, sobre a vida eterna. E todo pai, toda mãe que negligenciar isso naquele dia, ele vai saber o que houve, aonde houve a falha, caso um filho teu, caso uma filha tua venha se perder. Mas eu creio que todo pai, toda mãe, mesmo que já tenha cometido muitos erros, se recorrer a Deus, se chegar a Ele, com inteira certeza de fé, Deus pode restaurar seus filhos, suas filhas. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Então não desista de orar pelos seus filhos, não desista de falar, mesmo que eles possam achar que está cansativo, mas continue, espera o momento certo, pede a Deus a palavra certa, pede a Deus a hora certa, e tudo que você falar vai para o coraçãozinho, pode ter certeza, vai para o coração. Na hora certa, a semente vai nascer. Nem que tenha que passar lá uma tribulação, tem que vir um fogo, tenha que vir as águas da vida, vai bater na semente e ela vai brotar, pode ter certeza. Amém? Vamos nos colocar de pé. Números capítulo 19, verso 1 e verso 2. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou. Diz aos filhos de Israel que traga uma novilha ruiva ou vermelha, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo, não tenha colocado canga, não tenha sido levado para a lavoura, mas pura. Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Pai, é a sua palavra e ela está requerendo de nós perfeição. E nós aqui vemos essa escritura desta novilha vermelha, e aqui nós vemos esta citação onde o Senhor está exigindo de nós perfeição. Agora te pedimos por misericórdia, pedimos por orientação espiritual, em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podem assentarem-se. Mais uma vez eu quero pedir a vocês assistir a primeira parte. Fiz uma aplicação desta novilha sendo a igreja e deste sacerdócio sendo Moisés, no Velho Testamento, e apresentando assim Jesus Cristo como sacrifício. E é claro, como aquela ovelha foi oferecida em sacrifício, o Senhor Jesus também foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Mas também é pedido à igreja um sacrifício. Em Romanos capítulo 12, Paulo, que é a base de sustentação do Evangelho aos gentios, em Romanos capítulo 12, nos instrui a respeito de ser este sacrifício para que possamos agradar a Deus. No Velho Testamento, a base de sustentação de todos os apóstolos, de todos os ministérios, foi Moisés. Porque a lei e os profetas duraram até João, porque até ali veio os profetas da lei. Mas a partir de então,
o Verbo se fez carne e iniciou-se assim, com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Agora não mais a lei, mas agora a graça. E surge então uma figura fundamental, que é Paulo, que todo gentil tem que estar baseado em seu ministério. Ele teve um encontro com a coluna de fogo, foi para o deserto, ficou por 3 anos e meio, e ali então ele traduziu todo o Velho Testamento, e em suas 11 cartas ele deixa esclarecido para nós. Então a base para as 7 eras da igreja é Paulo. Moisés foi a base do Velho Testamento, repito, mas para nós do Novo Testamento é Paulo. E este sacrifício vivo, como aquela novilha foi oferecida, como Jesus foi oferecido, então nós também temos que nos oferecer a Ele. Porque um fator é agradarmos, nós agradarmos de Deus, e outro fator é Deus se agradar de nós. Ele nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então todo que crê nele o ama, e quando o ama, está disposto a oferecer-se como sacrifício. Aqui Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Quando uma irmã decide ser um cristão, lembre-se, ou ser uma cristã, que você precisa tornar-se um sacrifício vivo. Como assim um sacrifício vivo? É ir num altar e ser imolado, ser morto, derramar o sangue? Não. É você abrir mão dos prazeres do mundo. É você viver uma vida para Ele, obedecendo a Ele. Porque, veja, Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é separado, e agradável a Deus. Se essa vida que nós estivermos sacrificando a Ele for apenas aquilo que eu quero, não serve. Tem que ser uma vida plena de sacrifício para Ele. Ele se sacrificou completamente. Ele perdeu a vida dele para que nós recebamos a vida. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo que você for fazer para Ele, tem que raciocinar. Nós vimos nesta manhã que Ele chama-nos para pensarmos a respeito do que Ele fez. Já nós vamos voltar a ler. No verso 2 ele disse: e não sedes conformados com este mundo. Não podemos ser conforme este mundo, com a forma do mundo, a forma do mundo ver, a forma do mundo interpretar. Nós temos que ser conformados, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados. Para não conformar com o mundo, temos que ser transformados. Porque se não formos transformados, nós não vamos agradá-lo. Não vamos ser um sacrifício vivo. E se agora não sermos transformados dos prazeres do mundo e sermos transformados para agradá-lo, como seremos transformados no abrir e fechar de olhos para receber o corpo glorificado? Então essa lição vem nos dado, porque para sermos perfeitos como a Bíblia requer, então é somente através do sangue. E ele derramou o seu sangue, se tornou um sacrifício, perdeu o seu sangue na cruz do Calvário, para que através deste sangue
fôssemos santificados, santos, separados. E Paulo termina o versículo dizendo assim: pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é a agradável, perfeita vontade de nenhum sistema. Não é a agradável, perfeita vontade de nenhum homem, de nenhuma mulher, de nenhum sacerdote, de nenhum profeta. É a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que ser este sacrifício vivo para sermos perfeitos. Porque na medida que a palavra vai se formando em nós, nós vamos nos tornando esse corpo palavra. Ele vai nos movendo, ele vai nos moldando, vai nos transformando. A gente começa assim a ter um novo nascimento, um novo crescimento. Agora, nós lemos e enfatizamos aqui em Isaías capítulo 1, que é a nossa continuação do nosso assunto. Eu quero que, por gentileza, você abra sua Bíblia. Isaías capítulo 1. Ele chama chama cada um de nós aqui, a nossa atenção, faz um convite para nós. No verso 15, ele disse: por isso, quando estendes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Não se tornamos um sacrifício, não fazemos a vontade dele. Às vezes até viemos à igreja, às vezes até oramos, às vezes até lemos a Bíblia, mas chegamos diante dele, separamos, jejuamos, sacrificamos, e ele disse: mas eu escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliquei as vossas orações, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eu não quero nem dizer aqui que alguém tirou sangue, tirou a vida de alguém, derramou sangue de alguém, mas tem muita gente que tem sangue nas mãos. Seus filhos, suas filhas são sangue em suas mãos. Seu esposo, sua esposa são sangue nas suas mãos. Seus parentes, seus amigos são sangues em suas mãos. E às vezes nós não nos tornamos esse sacrifício. E ao invés de sermos bênção, acabamos sendo até escândalo. E a Bíblia é clara em dizer para não nos tornarmos escândalos, para que as pessoas não se escandalizem, porque é necessário que escândalo venha, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem, porque é o escândalo que traz morte. E ele diz no verso 16: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Então, atos é aquilo que fazemos, atos, obras. De vossos atos, de diante de meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Então, o bem se aprende. Não podemos ser tão demorados a aprender a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Eu ainda não estudei isso, mas eu vou estudar. Por que a Bíblia não fala sobre os viúvos? Mas sempre a viúva, a religião pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Por que os viúvos não? Por que os viúvos não? Então, na medida que a gente vai crescendo, Deus começa a trazer isso e começa a nos colocar no centro. Aí ele diz aqui no versículo 18: vinde então e raciocinemos juntos. Vamos parar aqui juntos, vamos raciocinar, vamos pensar o que é que eu estou fazendo que não está agradando a Deus. Vamos raciocinar. Se as minhas orações não estão sendo respondidas, se eu tenho multiplicado as minhas orações, se eu tenho
multiplicado a minha dedicação, multiplicado a minha consagração, mas o Senhor não está ouvindo. Vamos raciocinar, venha raciocínio. Não, eu pequei, tudo bem, seus pecados podem ser, nós vamos, o culto evangelismo, nós pregamos aos pecadores, seus pecados podem ser mais sujos do que a parede do inferno. Ah, mas isso é para um pecador, não é para um cristão. Um cristão já foi perdoado. Uma cristã já foi perdoada. A gente está lá em resgate, em busca daqueles que estão nessa situação. E eu e você precisamos ir lá como santificado, irmão. A nossa conduta e o nosso comportamento tem que ser de salvos. Quem crê aqui que é salvo, que é salva? Então, o seu comportamento, a sua conduta lá não é para promover escândalo. A sua presença lá é para nos ajudar. Um culto como aquele de ontem, precisamos de toda ajuda. Eu fiquei o tempo todo em oração, fiquei feliz demais, porque a energia acabou. Eu corri lá atrás, porque você não sabe o que acontece. O irmão Marcos estava lá de prontidão, e eu olhei, você está aí, está observando, estou. Porque você não sabe quem vai chegar. Eu vi que o pregador precisava de água, eu corri lá para pegar água. Quando cheguei lá, o irmão Eric estava pegando água. Todo mundo tem que ver o que está precisando. Um ligou o celular daqui, outro ligou o celular, e Deus trabalhou poderosamente ontem naquele lugar. É isso, eu pensei bem de ir lá tirar o carro e ligar, mas ele ia fazer muito barulho. Eu não tinha nenhum pendente, não lembrei disso. Os cultos evangelísticos tem que se pensar nisso. Aqui nós temos que pensar nisso. Se acabar a energia aqui agora. Então veja, nós estamos aqui para realizar as obras de Deus. Quem crê que está aqui para realizar as obras de Deus? Como eu e você vamos realizar as obras se não fazemos isso aqui? Vinde então e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quem crê? Quem crê? Quem crê que isso acontece? Só que a Bíblia continua dizendo assim no versículo 19, preste atenção. Se quiserdes, isso aqui só acontece se a pessoa quiser. Porque tudo com Deus, Ele dá o livre-arbítrio, se quiserdes. Vamos aqui em Gênesis capítulo 4, depois nós voltamos aqui para vocês verem se é assim ou não. Por isso Jesus disse no Evangelho de João 5, versículo 39, examinai as Escrituras e procurades terdes nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, e eu e você jamais vamos conseguir qualquer coisa de Deus se não pararmos e raciocinarmos com Ele. Ele está me chamando, te chamando para parar e raciocinar com Ele. Versículo 8 aqui. Não é o versículo 8 não. Verso 5. Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a de Caim. Mas para Caim e para a sua oferta não aceitou, não atentou. Você está vendo? Multiplicar as orações, mas eu não recebo porque vocês estão fazendo mal. Ele disse lá, Isaías 1. Mas não atentou nem para Caim e nem para a oferta dele. E Deus, há pessoas que Ele não atenta nem para a pessoa e nem para a oração dela, nem para o jejum dela. Nós podemos examinar a Bíblia e ver. Há orações que Deus não aceita. Exemplo, se o marido tratar mal a esposa, se o marido tratar mal a sua esposa, Deus não escuta as orações deste homem. Então ele disse aqui para Caim, mas para Caim, para sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Ele está aqui raciocinando com Deus, falando com Deus, Deus falando com ele. Veja que existem pessoas que mesmo Deus falando face a face, elas não mudam. E no versículo 6, e o Senhor disse a Caim,
porque tiraste, e porque descaiu o teu semblante, se bem fizeres. Olha o 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Bom, você não quer a bênção, eu coloco diante de você, você não quer, a maldição está aqui, é com você. Se. Vamos voltar lá em Isaías capítulo 1. Vamos voltar lá. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se quer? O primeiro que Deus traz é a bênção. Primeira coisa que Deus oferece é a bênção, porque Ele quer o melhor da terra para mim, Ele quer o melhor da terra para você. Eu não lembro a escritura aqui, não, mas Ele diz que será 100 vezes mais aqui com tribulação, mas do outro lado a vida eterna. Mas no versículo 20 ele diz: mas se recusardes, bom, se você quer, eu te dou a bênção, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bom, então serão transportados para a grande tribulação. Mas eu não vou entrar aqui, eu quero apenas mostrar com vocês, e pegando aqui o verso 19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Volte a sua Bíblia em Deuteronômio 28, vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Encontraram? Verso 1. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Olha o versículo 5. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Olha o 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e tudo que puseres da tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha o verso 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirdes. Então sua mãe não pode ser seu Deus, seu pai não pode ser seu Deus, seus amigos, nem um credo, nem um dogma, nem uma religião. Tem que ser Ele, o verdadeiro Deus e a vida eterna, e assentar-se e raciocinar com Ele. Vamos voltar lá em Isaías capítulo 1. Eu tenho que fazer isso aqui para ajudá-los, para que juntos, nós como família, examinemos as Escrituras, porque somente através do sangue, irmãos, é que nós somos perfeitos. E se nós não olharmos os detalhes, os mandamentos do Senhor, as ordens, as Escrituras, que está aqui, esse quebra-cabeça, como diz o irmão Brana, essas peças que vai montar este grande quebra-cabeça. Então o versículo 19 ele diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Agora vamos voltar em Deuteronômio 28. Primeiro ele traz a bênção, primeiro ele traz a orientação, mas se não quiser parar, não quiser raciocinar, não quiser examinar as Escrituras, não quiser guardar ela no coração, a pessoa não vai poder chegar naquele dia e dizer: olha, ninguém me ensinou, ninguém me falou. Verso 15.
de Deuteronômio 28. Será, porém, que se, está vendo se? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Eu não vou ler todas elas, mas olha o verso 18 ou 19. Maldito será o entrares e maldito será ao saíres. Agora aqui para fechar, verso 45. E todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te tenho ordenado. Então, irmão, o sacrifício foi feito por mim, o sacrifício foi feito por ti. Agora, eu e você, nós também temos que ser um sacrifício, abrir mão do mundo e ser um cristão, porque Ele quer o melhor para nós, o melhor da terra. Veja um pouquinho mais aqui, vamos para Isaías 43. Vamos dar um salto aqui. Isaías 43, versículo 24. Louvado seja Deus. Amém? Isaías 43, versículo 24. Encontraram? Veja. Não me comprastes por dinheiro, ou por cana aromática, nem com gordura de teu sacrifício, me satisfizestes. Vocês sabem que eles acostumaram a fazer sacrifícios, mas me deste trabalho com os teus pecados. Me destes trabalhos com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. O que é iniquidade? É saber o que é certo e não fazer. É saber que está errado e fazer. Mas me cansastes. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais, se aceitares. Faz-me lembrar. Olha ele convidando de novo. Faz-me lembrar. Entremos juntos em juízos. Vamos fazer uns julgamentos. Senhor, o que eu estou fazendo te agrada ou não? Ele vai te dizer. Escreve-as na tábua do teu coração. Ata-as em teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. O Espírito Santo nos foi enviado para nos guiar em toda. Me ajuda. O Espírito Santo nos foi enviado para nos guiar em toda. Então, se eu estou indo para a mentira, ele está dizendo que vamos fazer lembrar, vamos entrar em juízo. Vamos entrar em juízo, estou fazendo errado? Então eu vou consertar, eu vou fazer certo. Correto? Diga, contra tu as tuas razões, para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. A tradução Almeida atualizado, diz assim: e os seus guias prevaricaram contra mim. Seus líderes, os seus pastores. E o nível de fé da igreja não é acima do nível de fé do seu pastor. Então os guias transgrediram, prevaricaram, fizeram errado, trouxeram escândalos. Mas não é para que eu e você faça o que repetir o que faça, não. É para que eu e você tenha isso como exemplo e não cometa os mesmos erros, os mesmos pecados e as mesmas transgressões. Porque o sacrifício foi para todos. O sangue derramado na cruz do Calvário foi para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito só para mim e para você.
Não, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, amém? Vamos para Zacarias, capítulo 1. É um convite que Deus está fazendo. Ele está nos chamando para raciocinarmos juntos. Vamos raciocinar, vamos examinar aqui a minha palavra. Qualquer situação que você estiver atravessando, vamos examinar a palavra. Porque Ele fala, irmão, no coração, Ele fala. O Espírito Santo nos foi dado para nos fazer lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo nos foi dado para guiar-nos em toda a verdade. Então, Ele tem hora que você não está bem. Vem aquele vazio na sua alma, vem aquele desespero. Você olha para cima, não está bom. Você olha para baixo, não está bom. Você toma um copo de água, não está bom. Não é isso? Você fica angustiada, mas o que é que está acontecendo? Senhor, é hora de sentar e raciocinar com Ele, arrumar um quartinho de guerra, né? Um lugarzinho para oração, debaixo de uma árvore, ou dentro do seu quarto, eu não sei, se quiser entra dentro do seu guarda-roupa, mas para lá e fala com Ele: Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz? Às vezes uma palavra que você não deveria ter dito e disse. Ou às vezes Ele está te chamando a atenção para falar com Ele, para te guardar, te proteger, te livrar de alguma cilada, porque Satanás está o tempo todo formando ciladas para que você perca o arrebatamento. Então, Zacarias, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ildo, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Olha, a palavra veio, olha, ele estava angustiado, desesperado, não sabia o que estava acontecendo. Eram os pais. Era para eles não repetir aquilo de errado que os pais fizeram. E no versículo 3 ele diz: portanto, dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, irmã, se tem um irmão fazendo errado, se tem uma irmã fazendo errado, não faça não. Torna-te para Deus. Volte-se para Deus. E no versículo 4 diz: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora de vossos maus caminhos e de vossas más obras, mas não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor. Está diante de vocês. Se quiseres, se bem fizeres, haverá aceitação para ti, mas se não quiseres, quem é que pode convencer uma pessoa que ela está errada? O pastor? Quem é que pode convencer uma pessoa que está errada? O profeta? O pai, a mãe, o irmão? Não. Se o Espírito Santo não convencer, ela vai fazer errado mesmo, porque quer. Porque quer. Porque o Espírito Santo é dado para que não faça o que queremos, porque todas as coisas nos é lícita, mas nem tudo não nos convém. Nós temos um trono de julgamento, nós temos um pai, um advogado. Mas temos que recorrer a Ele, temos que recorrer à palavra dEle. Senhor, quem aqui é consciente de que o mundo está mal? Levanta a sua mão, suas duas mãos. Se você é consciente de que o mundo está mal, você é consciente de que o mundo está no maligno? Então tem que vigiar para andar nesse mundo, irmão. Irmã, tem que observar, tem que cuidar. Qualquer lugar que eu e você for é terreno de Satanás. Então tem que ir lá fardado, eu tenho que ir lá armado, e eu tenho que levar a arma no meu coração. Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pode haver qualquer manifestação de Satanás lá, a palavra do Senhor vai sair nos seus lábios, aquele demônio vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta disse que nós, a noiva, temos a palavra de Deus, e nós vamos chegar em certos ambientes, que eles vão ser tão terríveis, vai ser um pedaço do inferno, mas nós vamos usar a palavra, vamos criar um novo mundo ali, e vamos habitar ali, porque Deus estará ali também. Ah, não, eu fiz, mas o meu pai fez, e a minha mãe fez, e o irmão tal fez, a minha irmã tal fez. Então abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Meu pai é de oração, minha mãe é de oração, meu avô, não sei quem é de oração, é isso, é aquilo outro. Lembre-se que o cordão de escarlata serviu para Raabe e todos que estavam dentro de casa. Lembre-se que o sangue no umbral nas portas, lá no Egito, quando veio a praga da morte dos primogênitos, serviu para todos que estavam dentro de casa. Foi o pai que colocou o sangue, mas agora não serve mais. Agora cada um individualmente tem que ter a sua experiência com Deus. Tem que ser um cristão de verdade, tem que ser uma cristã de verdade. Isso a filha, isso o pai. Por que que Deus fez isso? Porque Ele sabia que nós iríamos viver nesta geração, que os valores seriam pervertidos, mas os filhos e as filhas de Deus iriam manter a palavra intacta. Então não baseie no erro de seu pai, não baseie no erro de sua mãe. Baseie onde ela acertou, baseie-se onde ele acertou e faça o certo, porque fazendo o certo haverá aceitação para ti. Ezequiel 14, versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, e rebelando-se gravemente, quem é a terra aqui? Tu és pó, e em pó de... Não olha para a terra, não, olha para você, irmão, olha para você, irmão, como terra também. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, não vai pensar na terra. Ora, somos 16 elementos extraídos da terra, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Olha o 14. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé. Eu te pergunto, a família de Noé foi salva ou não na arca? Mas se aqui tivesse Noé e Daniel, a intercessão dele valeu ou não para Israel? E Jó, valeu ou não as intercessões de Jó pela sua família? Mas ainda que tivesse esses 3 homens, olha, 3 homens, quantos outros tem na Bíblia? Mas ele pegou esses 3, e pela sua justiça livraria apenas as suas. Então, filho, se desespere na presença de Deus. Não fique confiado só na oração do seu pai e de sua mãe. A oração deles é boa? É excelente, é maravilhosa. Deixa eu pegar esse outro aqui, irmão, que esse aqui não está me ajudando, não. Verso 15. E se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas as desfinharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras, se chegar a essa situação, você sabe que a televisão está preparando a mente das pessoas para a grande tribulação. Mensagem não sabeis.
e estes 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, Senhor Deus, que nem os filhos, nem as filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela justiça, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Lembre-se aí, nós deveríamos nos transportar para aqueles 4 anjos que estão segurando os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora. Eu quero apenas lembrá-los que o sangue foi derramado na cruz do Calvário para que sejamos perfeitos, porque eu e você não somos perfeitos. Eu e você não pode procurar perfeição em irmão e irmã, em ninguém, porque a perfeição é nele. Ele, mensagem 5 identificações definidas, 134. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Jesus disse isso, Mateus 5,48. Jesus disse: como você pode ser perfeito, irmão? Irmã, como você pode ser perfeita? Você não pode ser. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer: você não pode ser perfeito. Você não pode ser perfeita. Fala com alta. Você não pode ser perfeito. Bom, então eu tenho que procurar socorro, porque só entra lá perfeitos. Correto? Concordam comigo? Quem concorda comigo, diga amém. Ele disse: você nasceu em pecado. Ele está falando de Salmo 51. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Nascemos como filhos da ira, correto? Quem aqui nasceu como filho da ira, como filha da ira? Eu nasci. Mas vai continuar? E o novo nascimento? Veja, não podemos recorrer a esse tipo de escritura. Nós temos que recorrer à escritura como essa: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, as coisas velhas é passado. As pontes do mundo que nos levavam de volta foram queimadas, e nova criatura é. Mas quando você aceita Cristo como seu advogado, quem aceita Ele como seu advogado aqui? Amém? Dos seus pecados, quando você aceita Ele pela fé, quem aceita Ele aqui pela fé? E você crê nele, que Ele te salvou, quem crê que Ele te salvou? Então Ele morreu em seu lugar, Ele levou os seus pecados, então Deus te aceita e te batiza no corpo, e você não pode, Ele não pode mais ver os seus pecados. Como posso ser um pecador quando há uma expiação sobre o altar por mim? Quem crê que a expiação está no altar por você, diga amém. Então é aqui no altar, irmão e irmã, que você tem que vir todos os dias de culto. Vir aqui todos os dias de culto. Na chegada você vem aqui e fala: Senhor, fala comigo nesta noite. Quando terminar o culto, você volta e diz: Senhor, obrigado por ter falado comigo aqui nesta noite.
Porque tudo começa no altar, tudo termina no altar, correto? Quando você faz a sua decisão, você vem no altar. Quando você é apresentado a Jesus Cristo, você vem no altar. Quando você é entregue aos braços do Senhor, é no altar. Quando você regressar para lá, você vai para o altar. As orações dos santos estão no altar de intercessão. Romanos 4. Você crê? Você o ama? Romanos 4, verso 23. Deus seja louvado, Ele está em sua palavra, vocês creem? Então, irmão e irmã, você tem que aproveitar o máximo dos cultos, são poucos minutinhos. É pouco tempo o culto. Você vem para adorar, adora Ele, em espírito e em verdade. Eu ainda creio que eu vou ver a igreja adorando no altar. Quando estiver adorando, você vai levantar do seu banco, você vai vir adorar. Eu creio que você vai levantar as mãos. Porque se o hino é de adoração, não tem nem nada que falar. Você está conectado com Ele, irmão? Você está conectada nele, irmão? Então você deve adorá-lo. Ele está procurando por estes verdadeiros adoradores, que não têm vergonha. Romanos 4, verso 23. Ora, não só por causa dele está escrito que foi-lhes tornado em conta, foi-lhes tomado, que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Irmão, vai ser tomado em conta os seus atos e atitudes e comportamento e a sua fé, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Quem crê que Ele ressuscitou? Para você ser justificado, para nós sermos justificados. O que é ser justificado? É pegar todos os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Alguém pode colocar o dedo na sua vida e te falar, você fez isso, fez aquilo. Mas se você aceitou o sacrifício dele, você confessou seus pecados, está no mar do esquecimento. Ele não busca mais não. Os que você cometeu depois e não foram acertados, está lá vivo. Um dia os seus pecados não confessados te encontrarão. Mas os que foram confessados está no mar do esquecimento. Não existe mais. Satanás não tem direito de te acusar. Ele só pode te acusar se você acreditar nele. Mas se ele vir te acusar, você fala: o sangue de Jesus Cristo me lava e me purifica de todo pecado. Mensagem em Conferências 288. Eu estou citando um parágrafo para trazer uma mensagem. O certo é ler toda ela. Não estou confiando no que sou. Tem alguém confiando no que você é? Quem confia no que você é aqui? Não estou confiando no que sou. Estou confiando no que Ele é. Quem está confiando no que Ele é? Amém? Vê, eu não posso ir para o céu. Jesus disse que eu tinha que ser perfeito para chegar lá. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como você pode ser, minha irmã? Como você pode ser, meu irmão? Mas quando você vê, não olhe para você. Não olhe para você, minha irmã. Não olhe para você, minha irmã. Mas olhe para o seu sacrifício. Amém. Você crê que Ele foi na cruz do Calvário e se tornou um sacrifício para que você viva? Para que eu viva? Então não vamos pegar essas escrituras que nós lemos e ver o exemplo daqueles que erraram e não vamos cometer os mesmos erros. Vamos nos aproximar ao Senhor. Senhor, eu quero me achegar a Ti, Senhor, com todo respeito, Senhor, deixa-me achegar a Ti. Eu quero me achegar a Ti, Senhor. Eu quero raciocinar com o Senhor. Senhor, aqui, irmã, que a gente orienta e fala, vai comprar uma roupa lá na loja. Você sabe que essas modas vêm do mundo. Essas modas não é para uma cristã. Você chega diante de Deus: Senhor, essa roupa está bem para mim.
Você como um cristão, irmão, você para de vestir essas roupas que foram estilitas, que fizeram para homens que não são homens. Ora, pergunta para o Senhor: Senhor, eu estou agradando o Senhor com essa vestimenta, com essa calça, eu estou agradando o Senhor, faça, chega ao Senhor, convida Ele: Senhor, eu vou fazer um negócio, o Senhor está nesse negócio, Senhor, eu vou fazer uma mudança, o Senhor está nessa mudança. 1 João capítulo 1, já estou quase concluindo. Vocês estão sendo abençoados? Não vou dar conta de terminar, vão ter que voltar uma terceira parte aqui. E olha lá, você não vai dar uma quarta, né, Moé? Moé, que você faz a terceira parte, a segunda parte, a terceira parte, tu faz a terceira ou era uma quarta? Combinado? Deus seja louvado. 1 João capítulo 1. Encontraram? Verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Correto? Não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo faz o quê? Seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não. Bom, então eu tenho que recorrer a quem pode, porque eu não posso. Eu não posso ser perfeito, você não pode ser perfeita, então eu posso recorrer a Ele como advogado. Não quer dizer que eu vou viver mentindo e correndo para Ele. Eu vou viver pecando e correndo para Ele. Leia a mensagem do pecado imperdoável. Mas isso aqui tem que me levar ao Evangelho de João capítulo 3, porque ele está dizendo aqui, irmão, aqui ó, no versículo 5, ele diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é, e não há nele trevas nenhuma. Então, para que eu seja justificado, eu também tenho que correr para a luz, correto? Eu me lembrei de uma história que se conta de uma senhora, ou o senhor, eu não sei como foi a senhora, ela perdeu a chave do carro, uma chave, eu não sei se do carro, da casa, eu não me lembro, faz muito tempo. E então todo mundo, alguém chegou: o que aconteceu? O que você está procurando aí nesse escuro? Ela disse: olha, eu estou procurando a chave, eu perdi a chave aqui. Aí veio um ajudando ela, placou outro, mais um. E ali, certo é que o vizinho foi chegando, já tinha uma certa quantidade de pessoas ali, procurando a chave naquele lugar. E procuraram por tudo e não encontraram. E um deles chegou e perguntou para ela: você tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Ela disse: não, na verdade eu perdi lá atrás, mas aqui estava mais perto para me procurar. Tem muita gente desse jeito. Você não quer voltar lá atrás, você não quer fazer o inventário da sua vida, você não quer lá ver aquilo que foi feito errado lá atrás, se ajuntar ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu fiz isso. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou uma pecadora, eu feri o Senhor, eu feri a sua palavra, eu preciso da sua ajuda. Prepara uma mesa na presença de quem seja, me prepare esta mesa, porque eu vou chegar lá, eu vou confessar, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar. Senhor, me ajuda, eu preciso ter um encontro com a verdade, porque só a verdade é que traz libertação, porque nele tem luz. E nele não tem treva alguma. Ele disse aqui no versículo 6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então vamos lá no Evangelho de João capítulo 3 e vamos ver qual é a condenação. Por que alguns serão condenados? Por que muita gente será condenada? Mas Deus não veio para que ninguém pereça,
mas Ele disse que todos tenham vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca, meu irmão. Se eu me perder, se você se perder, é porque eu e você não quis. Porque se eu quiser a salvação, se você quiser a salvação, o nome dele é já. Ele está aqui nesta noite para te reconciliar com Ele. Ele está aqui nesta noite para lhe perdoar. Ele está aqui nesta noite para te dar uma chance de vida eterna. Se quiser, mas se você não quiser, a gente se encontra no tribunal do julgamento do trono branco. Olha aí, voltando ao velho sacerdócio Moisés, no verso 14 de João 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado na cruz. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é, mas quem não crê já está, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quero que você feche seus olhos. Essa condenação vai vir para as pessoas que estão fazendo obras más, que estão agindo mal. E se eu falei aqui nesta noite, seja aqui presente, seja através da transmissão, alguém que está praticando obras más, você pode fazer aí, da onde você estiver, na sua casa, eu não sei, no seu carro, eu não sei de onde você está assistindo, faça aí o seu altar, e vá diante de Deus agora. E se eu tenho aqui irmãos presentes, irmãs presentes, e as suas obras estão sendo más, e você entendeu que isso tem que acabar, que isso tem que parar, o altar está aqui na frente para você vir, raciocinar com o Senhor, perguntar ao Senhor, pedir ao Senhor ajuda. Você pode fazer isso aí na sua casa, aí no seu carro, aí no seu trabalho, ou aqui presente. O altar é seu, minha irmã, o altar é seu, meu irmão, para que você venha e converse com Ele, diga para Ele e se apresente a Ele e peça a Ele o perdão dos seus pecados, das suas falhas, de suas negligências. Não é para um homem que está aqui ministrando, eu sou apenas um porta-voz, é Ele, é a palavra dEle. Se você quer vir ao altar, eu te convido a vir ter um encontro com Ele, a falar com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não olhe para você, irmão. Não olhe para você, irmã. Olhe para o sacrifício. Olha para aquele cordeiro imolado na cruz. Aleluia. Oi. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo. Vamos ficar e de como pé. É forte. E você que quer vir ao altar, pode vir ao altar. Eu te amo. Ele mais te ama. Que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não
tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu tenho 4 crianças que se sensibilizaram. As crianças tão inocentes, sem pecado algum, se sensibilizam. Mas os adultos, muitos deles, preferem continuar, errar, errar e errar, mesmo que o cordão de escarlata ainda está estendido, ainda que o sacrifício da cruz do Calvário continue estendido. O irmão Branham disse, ele diz assim, eu não entendo porque as pessoas não aceitam o sacrifício do Calvário e continuam em seus pecados. Deixa o Senhor falar no seu coração. Paremos e raciocinemos. Raciocine o que você ouviu nesta noite. Raciocine o que você ouviu nesta manhã. Somente através do sangue podemos ser perfeitos. E o sangue já foi derramado. Agora o que eu e você precisa fazer é ir para o altar. É ser o sacrifício, começando pelo altar. Deixa o Espírito Santo te usar, não tenha vergonha. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, disse Jesus, naquele dia eu também vou me envergonhar de você. Em fervente
de oração. Adore o Senhor. Tens o teu Reflita. coração. Você vai ter uma semana de muita tribulação. Então, saia daqui hoje com Ele no seu coração. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandone seus pecados, sua velha natureza no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, aleluia, e todo aleluia, teu ser Ele quer controlar o seu ser, sua natureza, sua vida. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver o Senhor tem poder quando tudo deixares. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A irmã Melissa veio aqui no altar e disse: eu quero ficar aqui no altar. Eu quero apenas ficar aqui no altar. Senhor, todos esses irmãos e irmãs que vieram até no altar, eles não vieram por acaso. Na verdade, eles não vieram, o Senhor os trouxe. Essas crianças que aqui vieram, estes irmãos e essas irmãs que aqui vieram, o Senhor é quem os trouxe para ter um encontro com eles. Oh Deus, Tu conheces a vida, o coração, o íntimo, e estou certo que o Senhor começa uma nova jornada a partir deste altar. Pai, perdoa os seus pecados e as suas falhas, dá um coração puro e renova um espírito reto. Estes aqui, Senhor, e aqueles através da transmissão, que fizeram do carro, que fizeram lá do trabalho, que fizeram da sala ou da cozinha o altar, e recorreram ao Senhor e conseguiram um alívio e o perdão de seus pecados. Pai, que esta semana seja uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, protegidos e guardados por Ti, por Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro pela cura, pela libertação, pelo livramento e pela assistência do Espírito Santo em nossas vidas. Sela esta reunião em cada coração, e ao regressar de volta aos nossos lares, o Senhor continue conosco, em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.